A Guerra do Vietnã foi famosa pela guerra de guerrilha, para a qual as forças americanas estavam em grande parte despreparadas. Os Vietcongs estavam em seu território e usaram isso a seu favor quando se tratava de criar e colocar armadilhas. Essas armadilhas eram extremamente econômicas e o bambu usado para construir muitas delas não eram registrado nos detectores de minas usados pelos Estados Unidos. O objetivo das armadilhas era mutilar e não matar, pois isso exigia que os soldados lidassem com seus companheiros feridos, retardando a tropa inteira. Isso também foi agravado pelo uso de armadilhas secundárias que visavam aqueles que tentavam ajudar os soldados feridos. E alega-se que 11% das mortes e 17% das tropas americanas feridas entre 1969 a 70 foram resultado de armadilhas e minas. E essas armadilhas também tiveram um efeito psicológico devastador sobre os soldados, reduzindo bastante o moral. Eles já estavam lutando em terreno difícil na selva, mas também tinham que estar em guarda para as armadilhas Vietcongs bem disfarçadas. A armadilha de arco era uma armadilha simples, mas bastante eficaz, empregada pelos Vietcongs durante a Guerra do Vietnã. Era um arco puxado para trás e pronto para ser lançado, e ficava preso a um arame. Quando um soldado americano o disparava, a flecha se soltava onde ele estava, resultando em uma flechada no meio do corpo. As estacas punji eram uma armadilha extremamente comum implantada pelos Vietcongs. As estacas afiadas de bambu ou madeira eram frequentemente cobertas de fezes ou urina, com o objetivo de causar uma infecção na vítima. Elas também poderiam ser revestidas com substâncias venenosas de animais ou plantas. As estacas punji eram colocadas apontadas para cima no fundo de um buraco antes de serem cobertas com o material que as camuflaria. Quando um soldado dos Estados Unidos rompia a cobertura frágil sobre o buraco, ele caía nos pregos na parte inferior e sofria ferimentos nos pés e nas pernas. Essa armadilha em particular poderia ser agravada não apenas colocando varetas apontando para cima a partir do fundo, mas instalando-as em um ângulo descendente ao longo dos lados do buraco. E quando essas estacas extras foram adicionadas, foi difícil para a vítima sair sem causar mais danos, e isso muitas vezes resultava na desaceleração de sua unidade, enquanto os esforços eram feitos para libertá-los. A armadilha de cartucho funcionava de maneira muito semelhante às estacas punji e eram colocadas dentro de um buraco no chão. E uma rodada de munição era colocada com um prego embaixo para atuar como um pino de disparo. E também uma tábua era colocada sobre o buraco para evitar que os soldados inimigos a detectassem com antecedência. E quando alguém pisasse na tábua, o peso do soldado ativava a munição e a disparava no pé, e a extensão da lesão era em grande parte baseada no tamanho da munição. Os projéteis menores geralmente deixavam os homens permanentemente incapacitados, enquanto os maiores eram fatais. Os chicotes de bambu eram outra armadilha brutal empregada pelos Vietcongs. Uma vara de bambu era presa a um arame e puxada para trás com muita tensão. Na ponta do bambu tinha espigões, então quando o arame era acionado por alguém que tropeçasse, ele seria empalado pelos espigões. E segundo relatos, o bambu podia atingir uma velocidade de até 160 km por hora. E também, como acontecia com as estacas punji, os espinhos poderiam ser cobertos com material venenoso para impactar ainda mais a capacidade de cura da vítima.
Como o nome indica, a granada em uma lata era construída colocando uma granada com um pino de segurança removido em uma lata. A lata segurava a alavanca do percursor e um fio de disparo era então conectado, e quando disparado, puxaria a granada para fora da lata e faria com que ela detonasse. E este tipo de granada podia ser construída com uma lata e uma estaca ou com duas latas. E se duas latas fossem usadas, elas eram montadas em árvores de ambos os lados de um caminho e colocando um fio para tropeçar entre elas. Os guerrilheiros Vietcongs muitas vezes carregavam as cobras Pit Vipers em suas mochilas. Eles amarravam as cobras mortais ao bambu e as escondiam em seus complexos de túneis. Quando essa armadilha era ativada, a cobra e o bambu caía direto para o inimigo. As cobras foram apelidadas de 2 passos, porque 2 passos era tudo o que você podia fazer antes que o veneno o matasse. E os soldados ratos de túnel dos Estados Unidos tiveram que ser especialmente treinados para navegar e desarmar essas armadilhas. Essas armadilhas foram criadas com base no fato de que as tropas dos Estados Unidos gostavam de capturar as bandeiras de seus inimigos. E assim, quando os Vietcongs eram expulsos de suas bases, eles armavam suas bandeiras com explosivos que detonavam quando as tropas americanas as pegavam. Os Vietcongs sabiam que os americanos também gostavam de levar outros itens como troféus de guerra. Então, eles equipavam tudo com explosivos semelhantes, de modo que se as tropas americanas quisessem tirar alguma coisa dos campos abandonados, os explosivos detonariam, causando mais baixas. A massa operava de maneira muito semelhante ao chicote de bambu, mas em vez de ser preso em uma vara, os pregos estavam em uma bola de barro pesada, que era acionada por um arame. E esta foi uma das táticas mais brutais utilizadas pelos Vietcongs, pois quando a bola cheia de espinhos ou pregos escondida era acionada, ela usava a força da gravidade para balançar para baixo e causar feridas terríveis na parte superior do corpo de um soldado.